Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e eu queria saber se você já conhece o melhor e mais completo curso de Teologia Sistemática. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer o quanto antes. Tem o link aqui na descrição e é um curso totalmente online, completo, atualizado, que você assiste a hora que você quiser e puder. São mais de 70 videoaulas acompanhando apostila, certificado de conclusão ao final do curso e muitos conteúdos extras. Não perca tempo e acesse hoje mesmo. Eu queria falar um pouco mais nesse vídeo sobre um quiz que eu disponibilizei na comunidade há algum tempo atrás, na área de teologia bíblica. A maioria das pessoas acertaram essa pergunta, muitos também erraram, né? Mas 62% marcaram a alternativa correta. Eu perguntei qual das opções abaixo não era uma única obra quando foi escrita. Você deve saber que a Bíblia ela não foi originalmente organizada em capítulos e versículos como nós conhecemos hoje. Essas organizações, divisões são bem mais recentes, né? Além disso, a Bíblia, quando foi escrita, nem tinha os nomes, a maioria dos livros nem tinha os nomes que tem hoje, né, pelos quais os conhecemos, e outros livros também foram reorganizados ao longo do tempo, ao longo das traduções pelas quais a Bíblia passou, né? Alguns textos que nós temos hoje, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, originalmente eram uma única obra, um livro inteiro, né? E um tempo depois eles foram divididos em mais de um livro. Por exemplo, Lucas e Atos. Originalmente, Lucas e Atos era uma única obra. Isso nos permite dizer que Atos é um texto sinótico, né? Assim como Lucas, e assim como Mateus e Marcos, por outros motivos. Lucas e Atos era um texto inteiro, que anos depois foi dividido em o Evangelho de Lucas, por um lado, e o livro chamado de livro histórico de Lucas, que é os Atos dos Apóstolos, ficou por outro lado. E para deixar clara essa divisão, foi inserido no meio dos dois o Evangelho de João. Por isso, a ordem que aparece aí no seu e no meu Novo Testamento. Esdras e Neemias também era um único livro lá na Bíblia hebraica. Inclusive, bíblias cristãs que seguem a organização do Antigo Testamento baseado na Bíblia hebraica, muitas vezes ainda o consideram como um único livro, ou então os colocam juntinhos ali para mostrar que essa obra era uma só. E primeiro e segundo Reis, assim como primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Crônicas, quando escritos, ou as versões mais antigas que nós temos, também era uma única obra. Então, a alternativa correta dessa questão era a letra C, primeira e segunda Coríntios, né? Embora tenha o mesmo nome e aparenta ser uma continuidade, não era uma única obra quando elas foram escritas. Aliás, teria uma terceira carta de Coríntios que ficaria, segundo os especialistas, entre a primeira e a segunda carta, mas essa carta não se sabe onde foi parar, não se tem ideia do seu destino, né? E é uma carta perdida. Então, aqui seria a primeira e a terceira carta aos Coríntios, na nossa Bíblia, no Novo Testamento, ficou organizada como a primeira e a segunda carta de Coríntios. E o texto do Novo Testamento ainda fala de outros textos que não são canônicos, né? Como, por exemplo, uma carta aos Laodicenses, a igreja de Laodiceia, sem ser aquela carta lá do Apocalipse, né? E sem contar que o apóstolo Paulo também cita outras fontes não canônicas para, em alguns momentos, ajudar a fundamentar o seu pensamento, para extrair argumentos e apresentar suas ideias. Então, o Novo Testamento ele também faz uso de outras fontes que não foram canonizadas, algumas que nem se sabia inicialmente da sua existência, só anos depois
que ficou claro que havia ali uma outra fonte, por exemplo, a chamada fonte Q, né, que foi também uma das bases usadas para a composição dos evangelhos sinóticos. Então, esses estudos de fontes, de obras que eram inicialmente uma única obra, depois foi dividido e assim por diante, é um estudo bastante interessante que nos traz informações pertinentes, né? Que não são apenas informações, mas também nos dão algumas pistas sobre o conteúdo desses livros, né? Muda um pouco a forma como nós lemos esses livros. Por exemplo, Atos, quando nós entendemos que era uma obra sinótica também, era uma continuidade lá do Evangelho de Lucas, ele perde um pouco do seu valor historiográfico, pelo menos do que nós entendemos como historiografia contemporânea, mas é claro que isso não empobrece nem invalida o texto, mas nós devemos lê-lo com uma outra atenção, com outro olhar. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e ative todas as notificações, porque hoje ainda tem mais conteúdo começando aqui no canal e eu te espero lá. Um abraço.